não quero atrapalhar o evento e vamos começar então. Na fala aqui no teatro, dentro da música, chamou a atenção já um verso, né? Eu respeito todo mundo, menos aquele que não paga o condomínio. O nosso ponto principal aqui da palestra é a inadimplência. Todos aqui acho que são síndicos profissionais ou então administradoras. Vamos queimar várias etapas de conceitos e vamos chegar lá no nosso ponto aqui da palestra. Gestão da inadimplência, né? Ferramentas para a gestão da inadimplência para fazer uma boa governança na sindicância. Condomínio, por conceito, é um ente que vai simplesmente ratear despesas entre seus proprietários, seus condôminos. Então, a despesa existe, eu divido de forma, ou por unidade, ou por fração ideal entre todos. Quando a gente tem inadimplência que um não pague, em tese seriam todas as contas não pagas, que aquela fração ideal daquela cota não seria suficiente para pagar tudo. Palavrado, complexo e feio já pela manhã. E o que leva isso ao síndico? Puxa vida, eu vou gastar meu tempo. Eu fui chamado para ser síndico, eu fui contratado para ser síndico, eu fui demandado para ser síndico para fazer a gestão das ordens que recebi lá na Assembleia Ordinária. Manutenção do condomínio, melhorias no condomínio. Mas para tudo isso eu preciso de recurso financeiro. Puxa, como é que eu vou ter recurso financeiro se eu tenho inadimplência? Como é que eu vou entregar para o condomínio? Como é que eu vou manter a valorização patrimonial das unidades habitacionais se eu não tenho dinheiro, se o meu grande drama é inadimplência? Como fazer essa gestão? O pessoal da velha guarda vai lembrar, né? Aquele síndico orgânico que, para fazer o controle da inadimplência, ele batia de porta em porta. Oi, vizinho, tudo bom? Vamos botar o seu condomínio em dia? O que aconteceu? O tempo passou e esse porta em porta já não comporta, porque os nossos condomínios no Brasil cresceram. Já não temos mais só condomínios de 20 unidades, 16 unidades, 40 unidades. Hoje temos condomínios clubes sofisticados, complexos, com uma demanda enorme de serviço. Temos condomínios cidades com 1.000 e tantas unidades. Aqui em Aracaju eu sei que tem pelo menos um condomínio com mais de 1.000 unidades, com uma média condominial enorme de pessoas morando. Então, essa primeira ferramenta de gestão antiga, talvez ainda lá da época do Código Civil de 16, já não funciona mais, né? O síndico já não pode mais ir de porta em porta, batendo e tentando negociar a inadimplência. Bom, o mundo ficou sofisticado, né? E qual é a próxima ferramenta de gestão, então, que veio? O acesso ao advogado. Puxa, então eu vou contratar um escritório de advocacia para fazer essa cobrança por mim. Mas o síndico consegue se desvincular dessa obrigação? Bom, ele pode não ter que gerenciar agora a inadimplência pessoal do seu vizinho, mas ele tem que começar a gerenciar a inadimplência via escritório de advocacia. E funciona super bem isso, porque é um profissional habilitado, ele sabe fazer. Então, temos acesso a essa outra ferramenta de gestão da inadimplência para fazer uma boa organização. Mas o advogado não é mágico, né? Ele depende do Poder Judiciário e ele depende da disponibilidade financeira do devedor. Então, não adianta, e o síndico segue com essa angústia. Como trazer recurso para dentro do condomínio para que eu cumpra aquilo que me foi exigido na Assembleia Ordinária, e vamos supor aqui que é bastante comum, a manutenção e a valorização. Para esse ano, nesse meu caso hipotético, o condomínio pretendia fazer a pintura, uma obra cara, de longo prazo, né, e com desafio econômico que não comporta inadimplência. Porque eu preciso dar conta naquele período, né? Eu tenho uma empresa, uma empreiteira que se responsabilizou com funcionário, com mão de obra, com material, né? E o que fazer? E aí eu tenho um escritório de advocacia. E o advogado, por melhor que seja, não depende dele. Depende, de novo, do Poder Judiciário, da agilidade naquilo, e depende do devedor. Então, a primeira ferramenta, que é o síndico orgânico ou profissional, bater de porta em porta, a gente já não encontra mais guarida na complexidade da atividade condominial. Para muitos casos, especialmente nesse meu exemplo hipotético, né, quando a inadimplência já é maior, ter apenas um escritório de advocacia para cobrança
Eu não estou falando agora aqui no escritório de advocacia para assessoria das demandas do condomínio, esse tem que ter sempre, mas talvez essa ferramenta do escritório de advocacia para cobrança, para que aquilo ali reverta em caixa, confiável para o condomínio, não seja a melhor ferramenta. E aí eu vou chegar num ponto importante, eu não sei se é de conhecimento de todos, há outras ferramentas que podemos chamar de soluções financeiras para condomínio que dão segurança e previsibilidade para o síndico e gestor. São empresas que fazem a cobrança garantida, fazem um serviço de antecipação dessa receita, então eles dão previsibilidade para que o síndico que conta com um condomínio que conte com um serviço desse, consiga, aí sim, né, se organizar e fazer a melhor gestão. Como esse evento aqui é um evento para síndico e algumas administradoras, acho que um bom mote que eu já usei outras vezes é assim, quando se tem uma empresa que garante essa receita, esse fluxo positivo de caixa, transforma-se automaticamente um síndico que é bom num síndico excelente. Quando, na verdade, essa frase até não é bem correta, porque o síndico excelente sempre esteve ali. Só que o tempo dele era demandado para cobrir a inadimplência. Então, o que eu vou relatar aqui, eu já vejo na expressão dos olhos de todos, porque estão todos de máscara, e assim, puxa, eu gasto a maior parte do meu tempo me equilibrando na questão financeira. Ou eu tento sempre procurar a redução das despesas, e aí a conscientização, gente, vamos gastar menos água, vamos consumir menos material de limpeza, vamos ser mais eficientes no nosso consumo e na nossa vida condominial. E a outra pressão é pela receita. E é uma pressão pela receita, ela é dupla, né? Porque seria muito fácil para o síndico, mais uma taxa extraordinária, vamos aumentar a taxa de condomínio, mas a vida das pessoas, né, o orçamento doméstico das pessoas no Brasil, especialmente nesses últimos 2 anos, não comporta esse aumento. Então, como é que ele equilibra essa receita? Se essa receita básica, aí ele olha para a equação receita igual a despesa. A minha despesa sempre acontece, os boletos sempre vencem e sempre chegam, né? Mas a receita nem sempre está disponível. Da solução financeira hoje, né, como instrumento de gestão para o síndico, para que ele consiga entregar o que ele se dispôs lá na Assembleia Ordinária, de novo, manutenção e melhoria do patrimônio de todos, está, às vezes, a depender da realidade de cada condomínio, nesse serviço novo para muita gente, que é a cobrança garantida. Cobrança garantida significa dar para o síndico, aí vamos voltar lá o termo do melhor síndico do mundo, o melhor síndico do Brasil, porque ele vai se despreocupar, pelo menos diretamente, com o controle da inadimplência, porque o condomínio dele, o caixa dele, será positivo sempre. Ele terceirizou essa dor de cabeça. O síndico, a partir desse momento, ele consegue focar toda a sua energia, todo o seu conhecimento, para fazer aquilo que ele se dispôs a fazer e para aquilo que ele foi contratado. A melhor gestão dos recursos. Ele para de fazer uma gestão de recuperar recursos para fazer uma gestão de como usar os recursos. Todo mundo aqui que foi síndico, está síndico ou é síndico, passa por essas escolhas, né? O termo em inglês seria um trade-off, né? O que fazer com pouco dinheiro? Pago dívida, faço manutenção, guardo um pouco para fazer uma valorização do patrimônio, uma reforma. Com essa solução financeira, com essa ferramenta de inadimplência, o síndico para de ter esses conflitos, ele não precisa mais fazer essas escolhas, e são escolhas difíceis, porque ele tem o dinheiro no caixa. As escolhas deles começam a ser difíceis e mais racionais. As escolhas são, eu preciso fazer então a reforma do prédio e qual é a melhor empresa para fazer a reforma do prédio? Vamos demandar os nossos condôminos para escolher a empresa, para escolher o modelo da fachada, as cores do condomínio. Eu adoraria ouvir perguntas, até para saber se estou sendo claro nesses modelos de gestão. E vocês sabem por que há ineficiência nessa primeira ferramenta clássica, que é o síndico bater de porta em porta para fazer a cobrança? Desgaste. A gente rouba desse síndico que tem que bater de porta em porta tempo.
Em vez de ele estar, de novo, preocupado em gerir recurso e os serviços que ele tem que entregar, ele gasta o seu tempo para gerir a inadimplência. Não seria ótimo não ter que gerir a inadimplência? Uma ferramenta de gestão. Voltei de novo e dei uma outra volta para reforçar a história do escritório de cobrança, do escritório de advocacia. Vamos tirar, então, um pouco o escritório de advocacia, que depende do judiciário. Quando a gente tem um escritório não especializado, que ele é compartilhado dentro da administradora. Gente, o trabalho de uma administradora é tão difícil, é tão complexo, que passar a essa administradora também a função de liga, negocia valores, negocia parcelamento, devolve para o síndico, olha, síndico, fulano de tal me procurou aqui, quer um desconto, vamos dar? Não, não posso dar. O tempo que a administradora gasta para ouvir e intermediar o sim e o não, também torna ineficiente para a administradora. Aí eu volto a insistir. A ideia hoje do Conceb é trazer conceitos novos para que todos conheçam, podemos chamar de tecnologia financeira, e trazer ela como modelo de gestão para diminuir a inadimplência. Adoraria continuar, eu vou antecipar, ou não muito, eu queria saber como é que eu estava de tempo para não atrasar o evento, essas questões de ferramenta e de gestão. Perguntas? Nada de pergunta. Hein, meu sócio? Pessoal, quem tiver dúvida, só levanta a mão que eu levo o microfone, tá? E essa era a ideia hoje desse debate, é trazer a ferramenta bastante intuitiva de não ter dificuldade financeira. Não gostaria nem de me estender muito mais, até para não atrasar o evento. Alguém não conhece uma solução como essa? Alguém tem dúvidas da solução como essa? Então eu me antecipo e faço eu mesmo a pergunta. E como funciona essa ferramenta de inadimplência controlada por uma outra empresa? Há ônus para o condomínio? Há ônus para o devedor? Há ônus para o inadimplente? Quanto mais? Fica mais caro? É vantajoso para o condomínio? Bom, então vamos começar a desmistificar, então, essa ferramenta de gestão, que é o Caixa Sempre Azul, que é o condomínio sem inadimplência. E vamos pegar pela figura do condômino adimplente. O que é o custo do condômino adimplente? O condômino adimplente paga exatamente todos os meses o tanto da inadimplência do mês anterior. Ah, Samuel, mas no meu condomínio isso não acontece. E por que não acontece? Porque a taxa é fixa. Bom, eu vou lhe dizer que sim, acontece. Porque na previsão orçamentária lá do começo do ano, tem a parte da inadimplência. Lá está previsto que, presume-se para esse ano, 10% dos condôminos não pagarão suas cotas em dia, e essa inadimplência é rateada diretamente para todos os outros condôminos adimplentes. Então, sim, o condômino adimplente paga mais caro todos os meses pelo inadimplente. E não poderia ser diferente, porque senão as contas não fecham, né? Fica mais caro para ele? Não. Sabe por que não fica mais caro para ele? Porque essa empresa, essa solução, ela tende a ser contratada por um valor mais baixo do que o condômino adimplente é chamado a pagar todos os meses. Puxa, que solução! Que ferramenta de gestão, não só para o síndico, mas para o condomínio e na figura do condômino adimplente, fantástica. Porque ele já tem imediatamente reduzido no seu boleto do mês, ainda que o número não seja direto, mas começa a sobrar dinheiro no caixa do condomínio. Se sobra dinheiro no caixa do condomínio, e esse dinheiro pertence, então, ao condômino, então começa a sobrar dinheiro também dessa cota do condômino, com a contratação de uma solução financeira como essa. E a pergunta bastante comum é, tá, e o inadimplente, como fica? O inadimplente fica da mesma forma como ficava com o condomínio, obedecendo a legislação dos encargos. De quanto é a multa? 2% uma única vez. De quanto é o juro? O convencionado ou de 1% quando não está na convenção, todos os meses. E os honorários? O que está previsto na convenção. E se não tiver nada previsto na convenção, talvez esteja no regimento interno. Ah, mas o meu condomínio não prevê nada de encargos. Vamos contratá-los, não tem nenhum problema.
não fiquem receosos de quando apresentados por um novo sistema de gestão de inadimplência dessas soluções financeiras, que haverá aumento de encargo para o devedor, né, para o seu condômino. Porque a gente sabe que o condômino inadimplente de hoje, amanhã ele está em dia de novo, ele pode pleitear ser síndico, né, e a roda da vida gira, porque essas soluções financeiras devem respeitar sempre e costumam respeitar o que tem no Código Civil e na Convenção de Condomínio. Então, esse era um mito que eu já ouvi outras vezes, de que, puxa, essa solução financeira num condomínio sem inadimplência implica em onerar demais o inadimplente. Não, muito pelo contrário, né? A dívida dele não aumenta. A dívida do condomínio diminui substancialmente. E também é muito comum, e analisei essas empresas, elas auxiliam, direta e indiretamente, o orçamento doméstico daquele inadimplente. Porque a intenção dessa solução financeira é, dar o caixa 100% no azul para o condomínio, e quando ela se volta para negociar essa inadimplência antecipada para o condômino, é facilitar o recebimento. Então, se o condomínio, e geralmente os condomínios têm um engessamento nas suas convenções, eu só recebo à vista, ou se eu parcelar são em 3 vezes, ou então nós temos que seguir a nova legislação do CPC, 30% à vista e no máximo 6 parcelas. Essas empresas que oferecem soluções financeiras costumam fazer parcelamentos em 12, 18, 24 vezes, esticando a mão e favorecendo para que aquele condômino que não conseguiu honrar todos os meses consiga colocar o seu orçamento doméstico familiar em dia. E essa solução financeira, como foi a maior parte hoje da minha fala, diretamente com o síndico, ele para de ter esse problema, ele começa a gerir dinheiro, ele não vai mais fazer gestão de problema, pelo menos de problema financeiro, ele vai começar a fazer gestão de soluções financeiras, ele vai começar agora a alocar melhor esses recursos para o seu condomínio. E o último ponto dessas soluções, vão agora direto ao encontro do negócio proposto por essas empresas e as dúvidas que surgem aí da coletividade. Mas essa empresa, essa solução financeira, essa tecnologia financeira para condomínio, essas empresas são o quê? Elas têm autorização do Banco Central? Elas são uma agiotagem? Elas podem fazer isso? Elas têm que ter ações na bolsa? Isso é uma factoring? Não. Essas soluções financeiras essas empresas com essa solução financeira para condomínio não são nada disso. Elas são empresas prestadoras de serviço que fazem a cobrança e que simplesmente inverteram a ordem da cobrança. Elas não emprestam dinheiro. Vamos dar a explicação mais clara, né? Numa linha reta, como é que funciona? Existe uma dívida do condomínio, essa dívida é acionada alguém para fazer a cobrança, essa pessoa cobra, recebe, entrega o dinheiro para o condomínio e é remunerado pela cobrança. Se a gente pegar essa linha e transformar numa curva, a gente para de ter começo, meio e fim, um círculo. Mas em algum momento ele tem que começar. Então, ela sempre começa na cobrança. Ela sempre começa na dívida. Existe uma dívida, essa dívida é lançada para alguém fazer a cobrança, e aí é que vem a grande sacada da ideia. Eu antecipo o resultado da cobrança. Eu simplesmente inverto a ordem, né? Se eu tinha receber a dívida, cobrar, receber e entregar, hoje eu faço, né? Recebo a dívida, entrego o resultado da cobrança, cobro, se é bem sucedido, ok, e é remunerado. Vejam que não tem empréstimo de dinheiro. Né? Quem já pegou dinheiro emprestado, vamos pensar no dinheiro emprestado numa instituição financeira, o banco precisa que você tenha uma dívida pré-existente? Não, você não pode ter dívida nenhuma e mesmo assim fazer um empréstimo no banco para fazer uma outra aplicação, para fazer uma viagem, você não precisa ter uma dívida. Né? Isso é a grande característica de empréstimo. Eu preciso de dinheiro para fazer alguma coisa. Essas soluções financeiras voltadas para condomínio não devem emprestar dinheiro, a não ser que sejam soluções financeiras, soluções bancárias mesmo. Essas empresas elas precisam que exista uma dívida
E aí essa dívida vai ser cobrada. Essa solução que eu estou explanando, simplesmente ela inverte a lógica, nada mais do que isso. Ela recebe a dívida, antecipa o resultado da dívida e segue fazendo a cobrança. Ah, mas e se a cobrança não for exitosa? Se a cobrança não for exitosa, problema da empresa, porque ela se propôs a isso, né? Ela foi lá e disse, olha, a minha solução ofertada, eu sou tão bom no que eu faço, que eu te antecipo o resultado dela e sou responsável por esse êxito. Se não for, é porque a empresa não acertou a fazer satisfatoriamente bem o seu serviço e vida que segue. Faz parte do risco do negócio dela, conseguir ou não conseguir chegar no final. Todo mundo aqui, como síndico profissional, sabe que, no final das contas, a garantia é o próprio imóvel, é o próprio terreno, onde esse risco está bastante diluído. Então, a empresa tende a conseguir, não precisa ficar com pena, e a empresa sabe também muito bem que não vai demandar ao condomínio quanto essa impossibilidade de fazer a cobrança. Dúvidas que também já me surgiram quanto a isso, era a história do factoring. Então é uma empresa de factoring. Não, gente, a legislação de factoring é uma empresa que é de fomento de comércio, né? O condomínio não é comércio, o condomínio não passa nota fiscal para ninguém, então não é uma empresa de factoring. E nem poderia ser, é só uma simples prestadora de serviço. Então é uma agiotagem. Bom, lembra que eu falei logo mais, né? A dívida de condomínio, ela está descrita no Código Civil, na lei dos condomínios e na convenção. Como é simples, uma empresa que cobra e antecipa o resultado dessa cobrança, nada mais temos do que continuar seguindo a própria legislação. Então, essas empresas, essa solução financeira, ela não onera nem o condomínio, nem onera o condomínio inadimplente. E ela também não é uma empresa financeira, ela não precisa de autorização do Banco Central, porque ela não empresta dinheiro. Mas eu fiquei sabendo que há empresas que compram as dívidas. Se vocês lerem os contratos, verão que elas não compram dívidas nenhuma, né? Elas seguem o mesmo modelo, elas antecipam o resultado de uma dívida pré-existente, assumindo o risco da cobrança. Nunca há gente nova pronto para aprender. Muito bem, bem-vinda. Ainda que haja essa dívida anterior, ela também não é comprada, ela não é vendida, né? É o resultado da operação de uma boa cobrança que é antecipado. Vejo várias pessoas acenarem com os olhos, com a cabeça, concordando, entendendo. Eu acho que a minha dinâmica ainda é de dar aula, eu sou um palestrante não muito bom, mas eu era um professor pelo menos regular, e com interação de turma, e era um pouco disso que eu esperava da palestra, mas estou esperando errado. Vejo alguém com dúvida? Não? Todos entenderam? Diga, por favor. Deixa eu levar o microfone. Só um minutinho. Porque senão o pessoal que está assistindo não vai ouvir a pergunta, tá bom? Bom dia. Bom dia a todos. Então, qual seria... Quer dizer, eu só estou enxergando um benefício entre contratar essa empresa ou um escritório da advocacia para minimizar a inadimplência, que seria a garantia do recebimento, é isso? Quando vai receber? Eu também acredito que todo o escritório de advocacia é muito competente e em algum momento, ele recebe e entrega o dinheiro para o condomínio. Não há a menor sombra de dúvida disso. Inclusive, essas empresas que fazem serviço também contratam os mesmos escritórios de advocacia para receber o dinheiro para si. A grande vantagem para o condomínio é a certeza de quando receber. A expressão manicômio judiciário brasileiro, ela não é incomum, apesar de pejorativa, né, mas é uma realidade. Quem é advogado, quem milita, sabe que as decisões, às vezes, são díspares do que se imaginava e a incerteza do tempo quando isso vai acontecer. Então, a grande vantagem é a previsibilidade que essas empresas dão, porque entregam mensalmente para o condomínio a inadimplência, pelo risco de quando receber do judiciário, ou amigavelmente.
Mas, de novo, né, na questão recorrer ao judiciário, o tempo que essa empresa leva para receber na via judicial ou um advogado para o condomínio é o mesmíssimo tempo. Para o condomínio, a grande vantagem é previsibilidade, é poder contar com isso. Para eu não esquecer, né, há um discurso para alguns síndicos, tem síndico que é do mercado que já faz assim, puxa, gostei desse negócio e tem um ganho acessório. Os economistas chamariam de uma externalidade positiva. Quando ele tem um contrato com condomínio garantido, ele não tem inadimplência, ele usa esse contrato para negociar com seus fornecedores, especialmente fornecedores de alto custo e de longo prazo. Ele diz assim, olha, amigo, meu condomínio conta com essa segurança financeira, com essa solução financeira, a gente não tem inadimplência financeira aqui e eu consigo contratar e te dar certeza também que uma obra vai chegar no final sem atraso. Vamos pensar na recuperação de fachada, um valor bastante razoável na casa de 1.200.000. Dentro desse 1.200.000, certamente tem a taxa de risco que a empresa coloca contra o condomínio. Pô, condomínio costuma atrasar, daqui a pouco o síndico vai passar a mão no telefone e vai dizer, pô, reparcela isso para mim. Joga para frente, vamos pegar essa parcela desse mês para o motor da caixa d'água. Já vou encerrar, Daniel. Tem uma pergunta para você também, quando você terminar de falar. E passa adiante, e aí o síndico diz assim, olha, você pode tirar do seu contrato a taxa de risco de inadimplência, porque eu não tenho inadimplência. E assim, como não tenho inadimplência, eu tenho um contrato aqui, né, com um serviço, com essa tecnologia financeira para condomínio, que me garante o fluxo positivo e constante e igual para sempre, incluindo o seu contrato. Então, a vantagem entre ter um escritório de advocacia e ter uma empresa com uma solução financeira dessa é previsibilidade. Serve para todo condomínio? Não. Eu acredito piamente que a larga maioria dos condomínios no Brasil não precisam dessa solução. Eles já têm um controle interno de inadimplência que prescindem disso. Que a inadimplência é de um tamanho que a solução do escritório de advocacia, economicamente, é a mais viável. Porque eles não têm essa necessidade dessa previsibilidade. O caixa deles está ok. Aquela inadimplência ali com 5%, 7%, até 10%, talvez para esse perfil de condomínio, seja super controlável com o escritório de advocacia. Ou com o síndico batendo de porta em porta. Nem todo serviço é para todo mundo. Diga, Daniel, diga, meu amigo. Olha, eu perguntei à Michele. A Michele é conselheira, tá, do condomínio. Olha que legal. Então, uma pessoa que fiscaliza a conta, que, né, está sempre observando e atento justamente a essa situação. Eu queria saber, Michele, a tua presença aqui ratifica algo que eu venho percebendo nos eventos por todo o Brasil. Estou começando a perceber, e aqui em Sergipe principalmente também, pessoas que são da gestão, mas não necessariamente o síndico, e até casos de pessoas, Samuel, que é um morador do condomínio, um condômino, que não está envolvido na gestão, mas parece que o mosquitinho da sindicatura já está rodeando essa pessoa, e a pessoa vem até o evento para conhecer um pouco do nosso mundo, entender o nosso cenário, e eu queria saber, antes de eu pedir a salva de palmas, tem mais alguém aqui que não é síndico e está aqui, só para a gente ratificar essa fala aqui. Tem, olha lá, ó. Olha só, o pessoal não é síndico e está aqui. Uma salva de palmas para todo mundo que não é síndico, porque todos nós merecemos, mas olha, essas pessoas também merecem palmas, porque isso ratifica a preocupação de se preparar para assumir uma gestão complexa. Daniel, gestão complexa de condomínio, olha, ser prefeito talvez nem sempre seja tão difícil quanto ser síndico. Porque, assim, ó, sem dúvidas, né, Leandinho? O prefeito, às vezes, está distante da demanda do cidadão. Ele tem um monte de gente no meio do caminho, ele tem Câmara de Vereadores, O síndico é 24 horas. O síndico entrega o corpo e a alma, né? E se ele é morador, ele entrega o interfone, o celular dele, o WhatsApp, a privacidade da porta.
Não, às vezes vale mais a pena ser prefeito e se incomoda menos, acho que sendo prefeito, que sendo síndico. Eu posso fazer uma pergunta? Por favor. Olha, vou trazer uma contribuição aqui nossa, tá? Samuel, eu gostaria que você falasse o seguinte: existe algum tipo de cenário que, por exemplo, o condomínio vinha numa situação adversa, tá? E aí ele contratou o serviço veio, resolveu a situação do condomínio, trouxe aquela tranquilidade, né? As despesas, elas são suscetíveis, a gente tem que ter o dinheiro para pagar. E com o advento dessa cobrança eficiente, que uma empresa como a sua, que é uma das melhores do país, por sinal, fazendo essa cobrança eficiente, tem casos, por exemplo, de que acontece a mudança de cultura do condomínio e chega o momento em que não é mais necessário, por exemplo, o serviço da empresa? Isso já aconteceu? Daniel, cara, que pergunta excelente. Isso não só já aconteceu, como, e aí vocês podem achar que é esquisito da parte de quem é empresário, é desejável pela gente. O objetivo disso tudo é entregar para o condomínio a cultura do pagar e a cultura do ser cobrado. Comum, não posso chamar de comum, mas que acontece, acontece. E aí, boa pergunta, né? Tá, aconteceu. Então, meu condomínio veio, precisava da empresa, a empresa fez essa gestão do fluxo positivo de caixa, ou seja, ela ficou com caixa negativo para ela, e vamos botar um cenário assim de R$1 milhão. Foi um contrato, foi longo, foram 5 anos de contrato, e a empresa ainda tem R$1 milhão a receber. Mas, no último ano, não por mágica, por conscientização dos condôminos, as contas estão em dia. Sabe como é que funciona? Não quero mais, não preciso mais, muito obrigado, vida que segue, e a empresa segue fazendo a cobrança do quê? Do que já passou. Porque ela já integralizou, ela já amortizou aquele dinheiro. O condomínio não deve nada à empresa. Mais nada, absolutamente nada. Ali é ônus da empresa continuar perseguindo o dinheiro que ela antecipou. O condomínio, quando não precisar mais, ele simplesmente diz, não preciso mais. A qualquer momento. Bom, aí cada contrato tem suas peculiaridades, mas a regra geral é isso. Um contrato, e aí não só para o contrato desse negócio do fluxo, né? Qualquer contrato, vocês síndicos, ele tem que ser bom para todas as partes, né? Enquanto o serviço está sendo prestado por necessidade ao condomínio, ok. O preço está justo para o prestador de serviço, ok. O condomínio não precisa mais do serviço, não tem mais que pagar por isso. No nosso caso, né, dessa solução financeira, Daniel, pergunta excelente. Esse serviço só serve para alguns tipos de condomínio e dos condomínios que necessitam dele, também por um período onde há o descontrole orçamentário, descontrole de caixa. Uma vez que o fluxo daquela sociedade condominial está ok, ninguém fica ofendido. Vida que segue. Olha que depoimento belíssimo, não é, pessoal? Que maravilha! Esta foi a palestra Controle de Inadimplência como ferramenta para a gestão do síndico, que eu queria pedir uma calorosa salva de palmas para o Samuel Lorenzi. Samuel, agora nós vamos fazer a foto oficial e entregar o certificado da tua participação. Convidar Jaqueline, Ana Serbeto e Danilo para fazer aqui a entrega. Olha, eu quero dar os parabéns à organização. Estamos no cronograma de volta, hein? Significa que o almoço sairá no horário planejado. Isso é bom, né? Estamos bem dentro. Muito obrigado. Atenção, fotógrafo. Estou agradecendo, ela agradeceu a minha participação. Quem agradece sou eu, gente. E é um prazer compartilhar ideia, conhecimento. Conhecimento na cabeça de um só não faz o menor sentido, né? E quando multiplica e quando se explica, todo mundo ganha, todo mundo cresce. E vamos transformar um síndico bom num síndico excelente. Foto. Obrigado, Samuel.